Brasil, as penas alternativas surgem como solução para os problemas de superpopulação prisional. São penas que visam reintegrar o infrator à sociedade de maneira produtiva e menos onerosa. E este é o assunto do nosso programa de hoje. Saiba como essas penas são aplicadas e como podem impactar o sistema de justiça penal. Vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição sobre o assunto. O artigo 5º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por lei. A Carta Magna assegura ainda o respeito à integridade física e moral dos presos. E para falar sobre este tema, eu recebo os policiais George Ives Barbosa Ramos, gerente de políticas penitenciárias, e Luiz Paulo Nóbrega Justino, gerente de atividades de segurança penitenciária, ambos da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Muito obrigada por virem participar aqui do artigo 5º. Doutor Justino, eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que a legislação brasileira diz sobre as penas alternativas. Bom, o artigo 44 do Código Penal ele traz algumas penas alternativas e dentro da nossa atribuição na Polícia Penal do Distrito Federal, a gente está na frente das medidas cautelares diversas da prisão, que está no artigo 319 do Código de Processo Penal, que é a monitoração eletrônica. Existe um centro integrado de monitoração eletrônica, que é da CEAP, onde a Polícia Penal faz esse controle. O objetivo do réu, dessa pessoa que está respondendo à ação penal, está ali no monitoramento eletrônico, é diminuir ali a população carcerária, esse cidadão não chegar aí para o sistema prisional e o sistema de monitoração eletrônica impede dele evadir-se e também de cometer novos crimes. Ou seja, continua em segurança, porém não vai estar lá no sistema, não é isso? Exatamente, é uma medida alternativa ao cárcere. E de que forma, doutor Ives, que as penas alternativas contribuem para a ressocialização do condenado? As penas alternativas, elas servem como um fator ressocializador. A ressocialização é uma ação que o Estado tem para habilitar aquele indivíduo de volta no seu meio social. Muitas vezes o indivíduo, por estar naquela situação errônea, que descumprir ali os bens jurídicos do seu meio social, ainda não percebeu que ele precisa mudar. E aí que entram as medidas alternativas, mostrando para ele que se ele não mudar, ele vai ser punido por aquilo. E de qualquer forma ele também continua ali tendo um convívio com a sociedade, não é? Perfeito, e esse é um fator que faz parte da ressocialização. Ele compreender que cometeu um ato que não condiz com o seu meio, além de saber que ele tem que mudar pela sua família, pelos seus familiares que estão ali vendo ele naquela situação e que se ele não melhorar, lógico, a pena vai se evoluir e aí ele pode ficar recluso e longe do seu meio, que é tão importante para a sua vida. E quem é que determina o tipo de medida alternativa, de pena alternativa que o preso vai cumprir? A determinação é feita pelo Poder Judiciário. Assim que o Poder Judiciário é acionado pelo Ministério Público, existe ali uma ação penal, uma persecução penal. O Judiciário ele determina se é caso de conversão em prisão preventiva ou é caso de medida cautelar. Doutor Ives, e de que forma que a sociedade pode contribuir, pode dar sua parcela também para ajudar na ressocialização do preso? A sociedade, por muito tempo, o sistema penitenciário ficou apartado da sociedade. Hoje nós vemos que ela já é inserida, o sistema penitenciário hoje, a gente pega as penitenciárias, são rodeadas de casas e mudou o conceito. Antigamente tínhamos aquela impressão que aquela pessoa que está na prisão não irá retornar, só que no Brasil não existe a prisão perpétua. Então eles retornam, então se a sociedade não incentivar e não ajudar nesse fator ressocializador, aquela pessoa quando retornar vai novamente descumprir os bens jurídicos comuns e consequentemente, vai acabar ali com o seu meio social. O senhor falou uma coisa importantíssima, né? Todo mundo vai voltar a conviver em sociedade e é importante, né, que as pessoas tenham isso em mente, né? Exatamente. A partir do momento que a gente começa a querer inserir aquele indivíduo, ele tem a opção de escolher se vai voltar para o mundo do crime ou se vai pelo caminho certo. E é exatamente essa questão que a sociedade pode influenciar. Abraçando ele, dando oportunidades, ele vai ter a escolha se vai para o lado do crime ou não. Bom, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Vamos conferir. Eu gostaria de saber em quais casos a pena restritiva pode ser substituída por uma pena alternativa.
Doutor Justino, quais são esses casos? Bom, esses casos estão ali no artigo 44 do Código Penal e depende da pena em abstrato do crime, né? E se o crime é doloso ou culposo, existem vários requisitos, se o preso já é primário ou não, para a substituição pelo juiz dessa pena, né? Hoje, no sistema prisional, a gente tem um grande problema, que é a superlotação carcerária. O artigo 12 das regras de Mandela, que são as regras mínimas de tratamento de preso, traz que era para ter apenas um preso por cela e essa cela ser de descanso, o que dá a entender que o preso ficaria trabalhando o dia todo ou em atividade educativa e à noite ele estaria na sua cela individual. E os alojamentos coletivos, segundo esse artigo, seriam exceção. É realidade muito diferente do que a gente vive hoje. Isso afeta o preso que está condenado, mas também o provisório que não foi condenado e também os policiais penais que trabalham na unidade prisional. E isso é extremamente perigoso, né? É por isso que é tão importante ter essas penas alternativas para tirar lá de dentro quem pode realmente sair. As penas alternativas são importantes e dentro da penitenciária a execução penal também, a forma que a pena é executada também é importante. E de que forma que a reintegração ela é tratada, doutor Ives, nas medidas alternativas? A reintegração é importantíssima para trazer esse indivíduo de volta para a sociedade. Ele, por muitas vezes, não teve oportunidade na rua de estudar, de trabalhar, de aprender uma profissão, de ao menos ter um documento. E isso que a gente acaba presenciando. O Estado, por muitas vezes, pecou com aquela pessoa e o sistema penitenciário, às vezes, é a sua última forma de mudar a sua história. Então, essa reintegração é importante porque a partir daquele momento que ele começa a ter alternativas, que ele começa a ver que ele tem outras possibilidades, e conforme vai progredindo ali também a sua pena, ele quando chega na possibilidade de colocar uma tornozeleira, na possibilidade de ele ir para o semiaberto, para ser inserido novamente na sociedade, ele já teve um histórico de aprendizado intramuros. E o que facilita ali, consequentemente, a sua volta ao seu meio familiar. Doutor Justino, e como é que é monitorado quando esse preso consegue ir para uma pena alternativa, seja com tornozeleira ou não? Sim, existe um controle, existe um centro já específico sobre isso e a gente também tem um controle dos presos, né? Existem as penitenciárias fechadas, semiaberto, o provisório, que é a porta de entrada. E se a gente não cuidar, hoje a porta de entrada acaba virando uma porta giratória, porque o nível de reincidência é muito alto, né? Então a gente está buscando essa virada de chave dentro do sistema prisional para tentar que essa pessoa não volte mais para o sistema prisional. Que lá dentro ela consiga um ofício, terminar os estudos e voltar com outra cabeça de volta à sociedade. E tem essa reintegração do egresso. A gente aposta muito hoje na educação à distância também. Além das salas de aula, a educação à distância, a tecnologia é uma medida que apareceu agora, tanto na sociedade quanto no sistema prisional também. Existem estados já que o preso pode fazer faculdade à distância, ele consegue terminar ali e sair numa situação melhor do que ele entrou, sem comprometer a segurança da unidade prisional. E isso é uma ótima forma de reintegrar, né, o preso à sociedade. Com certeza. Ele acaba tendo acesso a muitas coisas que ele não teria na rua, e ele está tendo ali dentro do sistema prisional. E a Polícia Penal, das atribuições é a segurança dos estabelecimentos prisionais. Mas não apenas isso. A Lei de Execução Penal traz que a execução penal deve ser ressocializadora, que deve se olhar para isso. Isso também diminui bastante o número de incidentes dentro da penitenciária. Existe um lema que fala que o preso que trabalha, ele não dá trabalho. Muito bom esse lema, doutor Ives. E o mercado de trabalho para quando esse preso sai? Existe aí já um trabalho nesse sentido, de já prepará-lo para esse mercado externo? Exatamente. Assim como o Justino falou, é um trabalho que se inicia a partir do momento que ele entra no sistema penitenciário. Para conseguir uma carta de emprego, ele precisa de uma documentação, precisa de um registro para conseguir a sua empregabilidade. Fora isso, ele precisa se capacitar. E aí que entra o papel do sistema penitenciário. Como eu disse, muitas vezes ele não teve oportunidade quando estava na rua. Então, para evitar que o crime abrace, nós vamos lá e abraçamos primeiro. Como é que é feito isso? Oferecendo ele uma oportunidade de estudar, oferecendo uma oportunidade de aprender uma profissão. A gente pode dizer que hoje o sistema penitenciário do Distrito Federal chegou no índice 0 de analfabetismo. Como foi possível isso? A gente começou a rastrear aqueles que eram analfabetos e aí veio um dado interessante. A maioria desses internos eram idosos. Já nesse viés a gente começou a identificar aqueles que queriam aprender uma profissão, que queriam ali trabalhar na padaria. E no sistema penitenciário intramuros já tem internos que hoje exercem a função de padeiro,
exercem a função de cozinheiro, inclusive estão remendo pena e estão recebendo ali um recurso financeiro que acaba também auxiliando a sua família. Fora isso, quando ele sai do sistema penitenciário, quando ele vai progredindo de regime, ele tem que ter uma carta de emprego ali no regime semiaberto para poder trabalhar e depois voltar ali para a estrutura penitenciária. Com isso, ele tem as oportunidades que aparecem hoje para o setor privado. É interessante que ele contrate aquela pessoa que está no sistema prisional, além de ser um servidor, um funcionário que vai trabalhar empenhado, empolgado com aquela oportunidade. Para o setor privado também é interessante, por questões trabalhistas. Então, a gente tem dado esse incentivo e tem buscado parcerias com o meio privado. Ótimo exemplo. A gente vai continuar nossa conversa daqui a pouquinho. Agora o artigo 5º vai um rápido intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre penas alternativas. Saiba como elas são aplicadas no país e como essas medidas impactam o sistema de justiça penal. E eu continuo conversando sobre esse tema com os policiais penais Jorge Ives Barbosa Ramos, gerente de políticas penitenciárias, e Luiz Paulo Nóbrega Justino, gerente de atividades de segurança penitenciária. E antes de continuarmos a nossa conversa aqui, vamos mostrar uma reportagem da Rádio e TV Justiça sobre decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu pena alternativa a um condenado a 2 anos de prisão por furto de fio elétrico. O homem teria escalado o portão de um estabelecimento comercial na cidade de Mauá, no interior de São Paulo, e furtado 25 metros de fio de uma cerca elétrica. No STF, a Defensoria Pública do Estado pediu a aplicação do princípio da insignificância, considerando o pequeno valor furtado e o fato de que o corte dos fios não prejudicaria o serviço público em geral, mas apenas o estabelecimento. A Defensoria considerou também que estariam atendidos os requisitos legais para a substituição da pena. O relator do caso aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que ele tenha a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, ou seja, penas alternativas à prisão. Moraes destacou na decisão, entre outros pontos, a necessidade de consagrar a liberdade de ir e vir de maneira prática e eficiente. Por fim, o ministro determinou que as condições da pena restritiva de direitos sejam fixadas pelo juízo de primeiro grau. Julgamentos desse tipo, doutor Justino, podem influenciar decisões futuras? Com certeza, né? Ainda mais julgados se vierem da Suprema Corte, a chance deles ter efeito vinculante e erga omnes para todos podem afetar bastante a política criminal daqui para frente no sistema brasileiro, né? Porque sempre falaram que prendiam muito e prendiam mal, mas depende do jeito que a gente executa a pena. No Distrito Federal, nós estamos caminhando na virada de chave do sistema prisional para a educação e para o trabalho no sistema prisional. Doutor Ives, e esse é um caso que mostra bem como as medidas alternativas podem ser aplicadas com eficácia? Exatamente. Por muito tempo, o sistema penitenciário, as penitenciárias foram vistas, tiveram aquele estigma de ser a escola do crime. Por que acontecia isso? Muitos daqueles que entravam, às vezes, por ter cometido um delito, ao ter contato com outras pessoas em situação de prisão, começavam a ver que existiam outras oportunidades de cometer outros crimes. E pelo fato da ausência do Estado, por a gente não estar ali atuando com eles e mostrando que existem alternativas no qual ele vai trazer um bem para a sociedade, no qual ele vai trazer um bem para a sua família, ele acabava voltando para o sistema prisional. E quanto a isso, a gente se apega na questão dos dados. A reentrada no sistema penitenciário ultrapassa os 70%. Muitos daqueles que estão hoje no sistema penitenciário já estiveram outras vezes. Por quê? Chegam no sistema penitenciário, aprende outras formas de cometer crimes. Então, você individualizar essa pena, você olhar ali a peculiaridade que aconteceu, como foi a situação, dá a oportunidade da pessoa começar a compreender que se ele continuar errando, aquela pena vai aumentar. E, consequentemente, se ele continuar errando, ele logo vai estar no sistema penitenciário recluso. Então é melhor que ele aprenda com uma medida alternativa do que ele correr esse risco de ficar recluso.
Isso é uma coisa que ninguém quer, né? Que a medida alternativa propicia essa chance. O doutor Ibsen falou uma coisa interessante aqui, doutor Justino. Se a pessoa é reincidente, mesmo assim ela pode ter uma pena alternativa, dependendo do caso, do crime que ela tiver cometido? A depender do caso concreto, o judiciário vai decidir se pode ou não. Dentro da penitenciária, usa o princípio hoje da individualização da pena, não mais da generalização da pena. É um princípio que está na Constituição e na Lei de Execução Penal e tem que ser aplicado. Não basta a generalização da pena, e sim, em cada caso concreto, até dentro da penitenciária, haver essa individualização da pena. Que aí evita o que o doutor Ibsen falou, né? De ser uma escola do crime, né? Exatamente. Bom, e vamos a mais uma pergunta de telespectador. Há evidências de que as penas alternativas são mais eficazes do que o encarceramento tradicional? Doutor Ibsen, a gente já falou aqui agora da reincidência, né? Há estudos que mostram essa questão da pena alternativa, se ela é mais eficaz mesmo? Sim, ela é mais eficaz até mesmo porque, como anteriormente a gente comentou, a pessoa muitas vezes ainda não entendeu que se ele continuar naquele ato, ele vai ser punido. Então, a medida alternativa é uma punição mais amena que gera esse despertar. A perspectiva que ele entenda que tem que mudar de postura e de conduta com a medida alternativa é muito maior do que se ele for para um sistema penitenciário, ficar recluso e lá ter contato com outras formas de crime. Sem contar que é muito mais fácil da pessoa conseguir mudar e entender que ele está quebrando um bem jurídico comum do lado da sua família, no seu meio social, do que no sistema penitenciário, isolado e sem tanta oportunidade quanto ele teria aqui na rua. Então vamos falar um pouquinho do princípio da insignificância, porque a gente mostrou uma reportagem agora sobre essa questão do roubo de fios elétricos. Como é que funciona o princípio da insignificância e de que forma que ele implica aí na medida alternativa? O princípio da insignificância tem alguns requisitos, né, que o judiciário vai julgar no caso concreto, a lesividade, a ausência de periculosidade da ação, entre outros requisitos. Isso aí influencia, porque uns crimes de menor potencial ofensivo e você encarcerar esse indivíduo pode ser mais prejudicial para ele, igual ele falou. Uma escola do crime, né, a pessoa entra ali por um crime menor e acaba aprendendo vários outros tipos de atividade criminosa dentro da penitenciária. Então, nesse caso, o princípio da insignificância pode sim ajudar, né, nessa parte aí, diminuir a população carcerária e que uma pena alternativa seja a solução nesse caso concreto. E a família do condenado, doutor Ibsen, ela também é envolvida nesse processo de reintegração aí quando ele recebe uma medida alternativa? Com certeza. O que a gente começa a ver até pelas formas de regime, que tem uma progressão. Ele sai do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Temos o exemplo do saidão, que é um momento que aquela pessoa em situação de prisão vai ter um retorno ali para a sociedade gradativamente. E é ali que ele vai restabelecer seus laços familiares. Então a família acaba sendo suporte. É muito mais fácil uma pessoa em situação de prisão mudar tendo sua família do lado do que aquele que não tem. Então a família exerce um papel importantíssimo nesse papel ressocializador. E vamos à última pergunta de telespectador. Vamos conferir. O que acontece se uma pessoa viola os termos da sua pena alternativa? Doutor Justino, o que acontece nesses casos? Um dos resultados da violação da pena alternativa é a conversão da prisão em prisão preventiva, né? No CDP, no Centro de Detenção Provisória, a gente recebia vários casos desse tipo. Quebra de medida protetiva em Lei Maria da Penha, casos de violência doméstica, que o indivíduo ele quebrava a medida, né? A medida cautelar adversa da prisão e acabava tendo sua prisão convertida para o sistema prisional. E basta uma violação dessa medida alternativa para a pessoa perder o direito a ficar fora da penitenciária? Por exemplo, se ela está usando a tornozeleira eletrônica e aí deixou acabar a bateria ou quebrou, saiu de onde ela pode, ela perde automaticamente? Tudo depende do caso concreto, né? O judiciário, no caso concreto, vai analisar. Às vezes foi uma simples quebra, ou às vezes o indivíduo cometeu outro crime já usando a tornozeleira. Nesses casos, o juiz vai converter a prisão preventiva ou não, a depender do caso concreto. Então vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre essa questão da educação que vocês falaram, que eu acho que ajuda muito na reintegração e é muito importante, né? Além de ajudar, de promover uma possibilidade melhor de futuro, também provoca remissão na pena, doutor Ibsen? Exatamente. A remissão da pena ela é utilizada como um estímulo para aquela pessoa entrar
nas ações que acontecem no sistema prisional. Podemos citar a política de remissão pela leitura, que acontece aqui no Distrito Federal, onde ele lê o livro e a partir da resenha que ele faz, do resumo que ele faz, ele tem sua pena remida. Podemos citar o exemplo do Enem, do Enseja, no qual é estimulado para o interno fazer a prova, que a partir dali, da sua aprovação, ele vai ter a remissão. Como diz até a Resolução 391, no qual é analisado ali aquele estudo intramuros é valorizado, o interno ele vai ter ali a sua remissão de acordo com a matéria que ele foi aprovado, de acordo com o conteúdo que foi aprovado. Isso serve para estimular. A pessoa, além de, lógico, estar aumentando ali seu nível intelectual, está ali oportunizando novas alternativas, ele vai estar diminuindo a sua pena. Então a remissão tem um papel importantíssimo para estimular aquela pessoa em situação de prisão para que ele possa cada vez mais buscar as ações que são oportunizadas no sistema prisional. Agora, é voluntário estudar ou é obrigatório? É voluntário. A pessoa em situação de prisão ela não é obrigada a entrar em nenhuma ação. Porém, é muito melhor para ele que ele participe daquele momento, além do seu nível intelectual que vai estar melhorando, tem a questão da remissão. Então, assim, grande parte das pessoas que estão em situação de prisão, quando tem a oportunidade, eles vão e abraçam. Isso vale também para os cursos profissionalizantes e até para os trabalhos internos mesmo, por exemplo, como o senhor falou que tem padarias na Papuda, né? Exatamente, os cursos qualificantes também têm certificado e eles também geram remissão. E o preso que trabalha, que tem atividade laboral, a cada 3 dias trabalhado, ele tem um dia diminuído na sua pena. O que estimula bastante, né? A maioria dos presos querem trabalhar, né? Hoje não temos vaga para todos, estamos cada dia que passa crescendo esse número de vagas para oportunizar o preso a aprender uma profissão e para ele ter oportunidade de, quem sabe, pagar a multa penal fixada na sentença, constituir um pecúlio, como está ali no Código Penal, e também ressarcir a vítima do crime, que é algo importante, e ele vai pagar também a estadia dele, que o Estado muitas vezes gasta com o dinheiro do contribuinte. Bom, vocês estavam falando aqui mais cedo da reincidência, nós estamos chegando ao final aqui do programa, que é um fator também, né, que é a reincidência, que acaba piorando a superlotação. O que a gente pode deixar de recado aí para quem está nos assistindo? Como elas são importantes também para evitar a reincidência, para reintegrar mesmo o preso à sociedade? Doutor Justino. Sim, o viés é ressocialização, reintegração e reinserção, né? A gente tem que melhorar essa execução da pena para que essa pessoa não volte e, no caso que ela tenha uma medida alternativa antes e não chegue aí para o cárcere, ela também aprenda sem precisar ter que pisar o pé na penitenciária. É exatamente isso. A medida alternativa serve para mostrar à pessoa que ela tem que mudar. Então, se ela se torna importante, que evita que, às vezes, uma pessoa que vai melhorar com aquela medida vai para o sistema prisional. Então, consequentemente, não irá ser mais uma pessoa que vai estar ali naquele sistema prisional. E assim diminuindo a reincidência. Bom, para a gente encerrar, doutor Justino, o sistema brasileiro, do jeito que está, de que forma que ele pode melhorar aí a implementação, a aplicação das medidas alternativas? Bom, dentro do sistema penitenciário, a melhor forma é investir na educação e no trabalho do preso, né? O preso que consegue estudar e trabalhar ali, ele não vai estar conversando de facção, não vai estar conversando sobre crime, não vai estar aprendendo outras coisas dentro do cárcere. E, além disso, ele não vai estar dando trabalho, não vai estar gastando dinheiro com o Estado. E a cada crime novo cometido é um novo inquérito, é uma nova denúncia para o Ministério Público, é uma nova sentença para o Judiciário, que acaba gastando muito recurso público que é pago com o contribuinte, que poderia estar servindo para outra coisa. E o preso também, constituindo o seu pecúlio, ele poderia estar indenizando a vítima, poderia estar pagando a multa ali na sentença penal e conseguindo voltar para a sociedade, kit, né? A gente aposta muito na tecnologia hoje, no caso do egresso, dele conseguir um emprego à distância, quem sabe, até vendas online consegue ajudar ele, porque vai diminuir a estigmatização, ele não vai precisar aparecer como pessoa, ele coloca o produto dele ali e vende, e também até em trabalho de home office também, que pode servir para o egresso, que a pessoa não vai saber quem está ali por trás, e isso aí tudo melhora o sistema prisional e, consequentemente, a sociedade. Bom, com essa explicação, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Ibs, doutor Justino, muito obrigada por terem vindo até aqui para poder esclarecer sobre esse tema tão importante. Muito obrigada.
Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!